Hello, people! Quanto tempo, né? Bom, como já deu para perceber, hoje nós vamos falar sobre as horas em inglês. Parece uma coisa simples, mas se a gente levar em consideração as diversas formas que tem de se dizer as horas em inglês, dentro de uma única hora, você tem mais de 120 maneiras de falar as horas, dentro de uma única hora, em inglês. Tem muita gente que adota a sua forma favorita, mas não adianta. O que começa diferente já é, inclusive, a forma de perguntar. Quero que vocês repitam comigo, classe. What time is it? What time is it? Então a gente não pergunta que horas são. Você vê que não tem a palavra horas na pergunta, né? Literalmente a gente pergunta qual tempo é, né? Qual é o tempo no relógio, qual tempo é. E aí tem essa forma aqui de baixo, que eu coloquei aqui entre parênteses e aspas. Aqui, repitam comigo. What's the time? What's the time? Os britânicos, os ingleses, gostam de usar essa forma, what's the time? Mas a forma mais usada por 90% das pessoas dos países de língua inglesa é what time is it? A de cima. Mas de vez em quando você vai ver alguém parando você na rua e falando what's the time? Ele está querendo perguntar what time is it? Tá? É a mesma coisa. Outra diferença. Como a gente não usa a palavra horas para perguntar, a gente também não usa a palavra horas para responder. Se você olhar aqui, ó, 1, 2 pontos, 1, 2 pontos, 2, 2.00, 12, 2.00, não tem aquele Hzinho que vocês usam, né? Vocês têm a mania de fazer isso aqui. Mania não, né? É assim na língua portuguesa. Vocês escrevem assim. Se você colocar esse H, gente, deixa de ser o horário no relógio. Passa a ser a duração. Por exemplo, a aula tem 1 hora. Então a aula tem 1 hour, 1 hora. Aí esse H é de hora. O H só é usado para duração, não é usado para horário. Tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Né? Agora, se a aula é a 1 hora, aí é 1 o'clock, tá? Que a gente já vai falar sobre o o'clock também. E outra observação também. Vocês falam no português, é 1 hora, são 2 horas. É meio-dia, é meia-noite, são 12 horas. Em inglês não. Sempre it's, na hora de falar as horas. Porque você, como eu disse, você está falando do tempo no relógio e não as horas. Da mesma forma que você pergunta de um jeito, você responde então sempre it's. A hora no relógio é tal horas, é tal horário, é tal tempo no relógio. Então sempre vai ser it's, tá? Independente de ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 12 horas, sempre será it's. Então vamos repetir primeiramente, só para se familiarizar, esses exemplos que eu coloquei na lousa. Vamos repetir esses exemplos que eu coloquei na lousa. Repitam comigo. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1 a.m. It's 1 a.m. It's 1 a.m. It's 1 a.m. It's 1 p.m. It's 1 p.m. It's 1 p.m. It's 1 p.m. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:05. It's 5 past 1. It's 5 past 1. It's 5 past 1. It's 5 past 1. It's 1:10. It's 1:10. It's 1:10. It's 1:10. It's 10 past 1. It's 10 past 1. It's 10 past 1. It's 10 past 1. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:15. It's 15 past 1. It's 15 past 1. It's 15 past 1. It's 15 past 1. It's a quarter 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 past 1. It's 1:20. It's 1:20. It's 1:20. It's 1:20.
It's 20 past 1. It's 20 past 1. It's 1:25. It's 1:25. It's 25 past 1. It's 25 past 1. It's 1:30. It's 1:30. It's 30 past 1. It's 30 past 1. It's half past 1. It's half past 1. It's 1:35. It's 1:35. It's 25 to 2. Que? 25 o quê? Tchutchu? Que tchutchu? Que coisa meiga é essa, tchutchu? Não tem nada de tchutchu, não. Tchutchu, quem faz tchutchu é trem. O mineiro gosta de comer tchutchu de feijão, né? Não. Ó. To. Chew. To. Chew. Chew. To. To. Chew, chew. To chew. Eu queria ver se fosse esse horário aqui. Agora, ó. Eu queria ver se fosse... Agora eu tô curioso. Hã? Queria ver você falar isso. Hein? It's chew to chew. Não é tchu-tchu-tchu nem tu-tu-tu. Viu? Chew to chew. Né? Ou então dito rapidamente, foneticamente, às vezes esse aqui passa até um som de R quando falado, quando dito, né, bem rapidamente, chew também, de vez em quando vocês vão ouvir dessa forma. Então ali voltando, vamos lá. Voltando ali então da forma decente. It's 25 to 2. Ah, agora sim. It's 1:40. It's 1:40. It's 20 to 2. It's 20 to 2. It's 1:45. It's 1:45. It's 15 to 2. It's 15 to 2. It's a quarter to 2. It's que tchu-tchu, gente, já falei. É tchu-tchu. Tchu-tchu. It's a quarter to 2. It's 1:50. It's 1:50. It's 10 to 2. It's 10 to 2. It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. It's noon. It's noon. It's midnight. It's midnight. Agora, ó, preste atenção. Vamos voltar agora ao começo. Primeiramente, outra observação diferente da língua portuguesa. Da mesma maneira que eu disse que nós não falamos é 1 hora, são 2 horas, a gente também não usa a palavra hora nem horas para falar os horários. Como eu já disse, só duração. O filme tem 2 horas, né, de duração. The movie has 2 hours. O filme começa 2 horas. The movie starts at 2 o'clock. Então, para falar a palavra hora ou horas, a gente usa a expressão o'clock, que não tem uma tradução, tá, gente? Eu vou explicar até a origem da palavra o'clock. Antigamente, não existia relógio. Então, o pessoal usava relógio solar, né? Que devia ser uma maravilha, né? Em dia nublado, todo mundo chegava atrasado, né? Dia nublado, né? Se não tivesse sol, né? Como é que o patrão ia falar que você está atrasado, né?
Não tá sol, né? Então era relógio solar ou então aquele de areia, ampulheta, não é que você chama, não é? Ampulheta. Então, antigamente se usava esses tipos de relógio. Aí inventaram o relógio. Finalmente inventaram o relógio. E aí todo mundo sabe que a palavra relógio é clock, né? Clock quer dizer relógio. E quando o relógio surgiu, era uma novidade, era uma coisa nova, não precisava mais de sol, não precisava mais de areia, né? Você poderia ver as horas pelo relógio. Então se dizia assim: It's 1 on the clock. Falava-se as horas assim, ó. É uma no relógio, é uma no relógio, é 2 no relógio, 3 no relógio, 4 no relógio. Aí com o passar do tempo, relógio deixou de ser uma novidade, né? Lógico que é no relógio, vai ser onde? No teu tênis é que não vai ser, né? Não vai ser no teu boné, no teu chapéu. Você só pode usar a palavra o'clock nas horas exatas, horas em ponto, hora cheia. 1 e 1 já não é mais o'clock. Só usa-se o'clock nas horas exatas. E uma outra observação também, tem vários detalhes, tá, gente, que eu quero que vocês prestem atenção, que é bem diferente. Uma outra observação: não existe 13 horas, 14 horas, 15 horas, 20 horas, 22 horas, não tem 24 horas, não tem. Pode olhar aqui no meu relógio, só tem 12 ponteiros, ó, pode contar, se você contar aqui você vai ver que só tem 12. Não tem 13 ponteiros aqui, não tem 14 ponteiros, 20 ponteiros, tá? Não se usa, tá? É 13 horas, 14 horas. As únicas pessoas que usam 13 horas, 14 horas, mas é em forma de código, são os órgãos governamentais, o exército, né? 1500 hours, né? E eles nem falam 15 horas, eles falam 1500, 1600, 1700, é só forma de código apenas, né? Para encurtar a informação via rádio e tudo mais. Mas pessoas comuns não usam isso, então é de 1 a 12, tá? E aí se diz, repita comigo: 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. Também não tem 0 horas, não. Como 0 horas? Como é que é isso? É antes do Big Bang? É isso? São 0 horas. A noção do espaço e tempo não existe ainda, é zero. O universo não surgiu ainda. Não tem 0 horas também. Da mesma maneira que não tem 24, não tem 0, tá? Ah, mas como é que as pessoas vão diferenciar? AM, PM, né? Que também não tem uma tradução do inglês, tá, gente? O AM e PM não é inglês, vem do latim, tá? Antemeridian, post-meridian, né? Na frente da linha meridional do tempo, depois da linha meridional do tempo. Então isso é latim, não é inglês, o AM e o PM, tá? E só para dizer outra coisa, as pessoas acham que você é obrigado a falar AM, PM toda hora. Não, você não precisa ficar repetindo AM, PM, como se fosse um rádio relógio. Você só vai usar o AM e o PM quando existir a possibilidade de ser confundido. Vou dar exemplos para vocês. Se você fala para mim que você acorda às 7, você não precisa falar 7 o'clock AM ou 7 AM. Você não precisa falar. Eu já vou pressupor que essas 7 horas que você está falando é da manhã. Quem é que vai ser obrigado a falar? Aquele trabalhador de turno, que trabalha à noite e dorme de dia. Então ele acorda às 7 horas da noite. Então ele vai ser obrigado a usar o PM para as pessoas não acharem que é 7 da manhã. Então, outro exemplo, eu falo eu vou ligar para você amanhã às 10. Tudo bem, aí eu vou falar 10 a.m. ou 10 p.m. para você não ficar das 10 da manhã até as 10 da noite do lado do telefone esperando eu ligar, né? Então, quando existia a possibilidade de ser confundido, aí você usa o AM, PM. Você não é obrigado a usar o AM, PM toda hora, somente para evitar confusão, para não ser confundido, entenderam? Mas é a mesma coisa. É assim que funciona. O AM vai, né, o AM vai de meia-noite até as 11h59 antes do almoço, e o PM vai do meio-dia até as 11h59 antes da meia-noite, né? Mesma forma, do mesmo jeito.
Ok? Então repitam só mais uma vez esses 3 aqui, ó lá. Então, ó lá, 3 maneiras diferentes de falar 1 hora. Eu posso falar 1 hora, né? Entre aspas, quando eu já disse de hora, verdadeiramente o o'clock não quer dizer hora, né? Então, ó lá, você pode falar 1 o'clock, ou você pode falar 1 a.m., 1 da manhã, né? E 1 p.m., 1 da tarde. Repita comigo. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1 a.m. It's 1 a.m. It's 1 p.m. It's 1 p.m. Agora, gente, aqui que começa a ficar divertido. Vocês perceberam que a gente só lê o número. Principalmente se a gente for aqui para 1 e 10. Olha 1 e 10, como é que se diz? 1, 10. 1, 10. 10. 10. A gente não fala 1 e 10, 1 hora e 10. A gente só lê os números. Então, por causa disso, poderiam ocorrer confusões. Como assim? Para falar 1 e 5, eu vou falar 1, 5, aí pode ser 15, né? 1, 5, pode ser 15. 1 e 5 até não dá para confundir, mas vamos supor que fosse, sei lá, 1 e 1. Se eu falasse 1, 1, a pessoa, ele está querendo dizer 1 e 1 ou ele está querendo dizer 11 horas, né? Então, para evitar isso, criou-se a seguinte regra. De 1 minuto até 9 minutos, a gente pronuncia o 0 como se fosse a letra O do alfabeto. Então, a gente fala 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Para evitar que se confunda com 10, com 11, com 12, né? Para evitar exatamente isso, para que se confunda, já que a gente lê apenas os números e 0 é 0. Então o que acontece? Repitam comigo. It's 105. It's 105. Então se alguém virar para ti e falar que horas são 7:02, está querendo falar 7:02. 5:04. Está querendo falar 5 e 4. E você só faz isso de 1 minuto a 9 minutos. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Apenas nestes. Porque senão vai ficar... Imagina, for 10 horas, você vai falar o quê? Aí, vamos supor que seja 10 horas. Aí você vai falar 1, vai parecer uma foca, né? Então você só fala O1 a O9, só, mais nada, tá bom? Senão vira bagunça. Então olha lá, 105, 1 a 5. E aí tem a outra maneira. Preste atenção. Essa confunde muito as pessoas. Que horas são? It's 1:05. 5 passado 1. 5 passado 1. 5 minutos passado 1 hora. 5 minutos depois da 1. 5:01. 5 passado 1. 5:01. 5 minutos passado 1 hora. Então você pode falar 101, 1:01. 102, 2:01. E assim por diante. A gente vai até 30 minutos, a gente pode falar desta maneira. Aí eu sei que você está pensando, nossa, mas que confuso. Né? 5 passado 1. E se eu falar 105, as pessoas vão me entender? Claro. Ah, então eu vou usar só esse. Maravilha. Ninguém está te obrigando a falar 5:01. Mas você tem que aprender. Porque aí amanhã você vai chegar no aeroporto. Olá, que hora sai o meu voo? 5:01. Perdeu o avião, né? De tonto, né? Porque não sabia as horas, né? Não sabia entender as horas, né? Então você tem que saber as duas formas, não tem jeito. Você tem que se acostumar com as duas formas. Porque você nunca sabe a hora que a outra pessoa vai falar para ti, vai te responder, né? Quando você perguntar. Então, olha lá. It's 1:05, it's 5:01. Mesma coisa aqui, olha lá, 1:10. It's 1:10 ou 10:01. 10 passado 1. Próxima. 1:15, 1:15 ou 15:01. Lembra do 15, 15, né? Vocês já tiveram a aula de números, né? Vocês lembram? 15:01, 15 passado 1. Oh, agora mais um apelido. Que está em vermelho são os apelidos aí, olha lá. A 1/4 1.
um quarto passado uma. Como assim um quarto? Um quarto de hora. Não tem meia hora? Meia hora não é 30? Um quarto é 15. Então, a quarter past one. Um quarto passado uma. No inglês a gente usa muito a palavra quarto, tá? Para tudo, até para dólar também. A moeda de 25 centavos, aí você fala 25 não é 15, sim, mas não deixa de ser um quarto de dólar, né? 25 dá $1. Então, a quarter também pode ser também uma moeda de 25 centavos. Então, olha lá, a quarter past one, um quarto passado uma. Quarter past one. Entenderam? Então, olha lá, 1h15, 15 passado uma, ou um quarto passado uma. Quarter past one. Continuando. 1h20, 1:20, ou 20 past one. 20 passado uma. 1h25, 1:25. Olha lá que maravilha. 1:25, 1:25. Você só lê os números. Ou 25 past one. 25 passado uma. 3 formas também de falar 30 minutos. 1:30, a literal, 1:30, 1:30. 30 past one, essa é a menos usada, mas usa-se também. 30 passado uma, 30 past one. Ou essa aqui, half past one, meia passado uma. Os britânicos falam half, fechado, né? De vez em quando você vai ver alguém falando half past one. Não é que a pessoa foi no dentista e está com a boca anestesiada não, tá? Esse half, fechado, os britânicos falam half, os norte-americanos falam half. Aberto, tá? Então, olha lá, half past one, meio passado uma. Uma curiosidade, no português vocês falam 1h30, 2h30, 3h30. Em inglês a gente não pode falar meia depois, só meia antes, tá? Então você não fala 1h30, você só pode falar meia passado uma. Você não fala 2h30, você fala meia passado 2, tá? Não se diz one half. One half é uma metade, aí não vai ficar precisa quando você quiser dizer as horas. Então lá, half past one, meia passado uma. 1:35, 1h35. Agora, vocês podem respirar aliviados que vai ficar igualzinho no português agora. Agora está igual ao português. Ninguém mais vai torcer o nariz. Olha lá, 1:35, 1h35 ou 25 to 2. 25 para as duas. 25 to 2. 25 para as duas. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, isso aqui confunde, né? Você falar 10 passado uma, não pode confundir com 10 horas? E quando você fala 10 para as duas, também não vai confundir com 10 horas também? Então é a mesma lógica, só tem que prestar atenção se é passado ou se é para. Aqui é igual ao português, olha lá. 25 to 2, 25 para as duas. 1h40, 1:40. Ou 20 to 2, 20 para as duas. 1h45, 3 maneiras. 1:45, a literal, 1h45. 15 to 2, 15 para as duas, igual ao português. Ou a quarter to 2, um quarto para as duas, tá? Um quarto para as duas. Não vai você e a sua mãe viajar, chegar no hotel lá, querer um quarto para vocês duas, falar quarter to 2, não, tá? Aí é um quarto de horas para as 2 horas, tá? A tradução literal não tem nada a ver de quarto de hotel para 2 pessoas. Então, olha lá, a quarter to 2, um quarto para as duas, a quarter to 2. 1h50, 1:50, 10 para as duas, 10 to 2, 10 para as duas. E aí continua, gente. 2 o'clock, posso falar 2 p.m., 2 a.m., né, da mesma forma. E aí 12 horas, ó 12 horas. 12 horas eu ainda poderia acrescentar mais 2 aqui, falar de 5 maneiras diferentes. Poderia falar de 5 maneiras diferentes. 12 o'clock, 12 horas. 12 a.m., 12 da madrugada, que seria o 0 hora de vocês. 12 p.m., 12 p.m., que seria o 12 horas, meio-dia de vocês. Ou os apelidos. Noon, né? Quem sabe o que é noon?
Meio-dia, por isso que é afternoon, né? Depois do meio-dia, à tarde, né? Noon. Eu sei que alguns de vocês já devem ter aprendido meio-dia como midday, né? Quem aprendeu como midday? Levante a mão. Midday, midday, midday. 4 pessoas aprenderam como midday. Tem que avisar o ex-professor de vocês para comprar um livro novo, que não se usa mais midday desde a Guerra da Coreia, década de 50. Né? O pessoal falava midday, mas aí confundia depois que inventaram as comunicações via rádio, principalmente na aviação, confundia-se muito midday com mayday, que é o pedido internacional de socorro, né? A linguagem internacional de pedido de socorro, mayday, né? Que é a sílaba mais, aí o pessoal fala, o que dia de maio, né? Mayday, tem a ver com pedido de socorro, né? É feriado, primeiro dia de maio, 1º de maio? Não, é que é a sílaba mais, mesmo que a ligação esteja ruim, que a comunicação esteja ruim, que tenha muita estática, vai sair claro, né? Foi a sílaba que eles encontraram, Mayday, de que saia claro no rádio. Então, noon é o que é usado hoje em dia, né? Noon, meio-dia. Os britânicos ainda gostam de usar midday, eles são bem tradicionais. E midnight, meia-noite. Midnight, meia-noite. Olha lá, 12 o'clock, noon, midnight, tá? Se você vira para mim e pergunta, what time is it? E eu te respondo, it's 11:30. It's 11:30. Que horas eu estou dizendo? 11:30. Meia, olha lá, meia passado 11. Meia hora passado 11. 11:30. 30 past 11. Half past 11. Se você pergunta para mim, what time is it? Eu te digo, 3:07. Que horas são? 3:07. Uma curiosidade que eu percebi aqui no Brasil, desde que eu cheguei, vocês mentem, né? De vez em quando, nas horas, né? Que eu nunca vi ninguém falando 3:07. Ou o pessoal fala 3:05 ou 3:10, né? Vocês arredondam, né? Eu já percebi isso várias vezes. Nunca vi ninguém falar 3:08, 10:04, né? Vocês falam outro horário. 3:07, 3:07. Ó, it's 5:45. It's 5:45. Que horas são? 5:45. Então, olha lá, 5:45, falta 15 minutos para as 6, 5:45. It's 20 past 8. Que horas são? 20 passado 8. Olha lá, 20 minutos passado 8. Então, 8:20. It's 9:15. Que horas são? Hein? Estou em dúvida esse aí, hein? 1/4 passado 9. 9:15. Quem acertou todos? Levante a mão. Ai, que bonitinho, já sabe ver horas. Very nice. All right, people. Thank you. Have a nice weekend. And have a good carnival too, hein? Bom carnaval também, né? Sábado que vem é carnaval. O outro, all right? Bye bye.